Olá, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo, ao vivo, direto da Ouro Fino Saúde Animal, em Cravinhos, interior de São Paulo. Hoje o programa é para quem vai realizar nas próximas semanas a estação de monta em bovinos. Vamos destacar quais são os principais cuidados para poder ter o maior índice de prenhez no rebanho. Você de casa pode participar com perguntas. Entre em contato pelo 0800 941 2000 e peça para falar com a produção do Ouro Fino em Campo. Ou, se preferir, use a hashtag Ouro Fino em Campo nas redes sociais. Bom, antes de começar a entrevista de hoje, vamos acompanhar uma reportagem sobre a Expocorte, realizada nesta semana em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Pela primeira vez na história, a capital do zebu, Uberaba, em Minas Gerais, recebe uma etapa do circuito Expocorte. Marcos é um dos participantes. Ele trabalhou durante 28 anos com pecuária de leite no Vale do Paraíba, em São Paulo, mas há 4 anos resolveu migrar para a pecuária de corte. Agora é um pecuarista focado em adquirir novos conhecimentos. No momento que você começa a migrar para uma atividade, você tem que buscar informação, tecnologia, resultados, né? E como a gente acompanha já esse evento em outras etapas pelo site, a gente viu a qualidade dos profissionais que estavam aqui e era bem aquilo que a gente estava buscando: informação, né, praticidade e objetivo. Este ano, o tema central do circuito Expocorte é sobre o boi no conceito 777. As palestras têm o objetivo de mostrar o caminho para os pecuaristas e técnicos alcançarem máxima produtividade do rebanho de corte. O conceito nos remete a um animal mais produtivo. São 21 arrobas em 24 meses dividido por fases. São metas de produção. São 7 arrobas do nascimento até o desmame do bezerro, do pé da vaca, 210 quilos. Mais 7 arrobas da recria, que é esse bezerro de 210 quilos até as 14 arrobas, das 7 arrobas do desmame às 14 arrobas, e mais 7 arrobas na terminação. Esse animal tem que ter 21 arrobas em 24 meses, ele tem que produzir mais carne por hectare e mais ganho de peso diário. São 3 grandes fatores que interferem no lucro da fazenda. Primeiro é quando a equipe é focada em meta, em conquistar resultado. Então a fazenda ela inicia o ano, inicia a safra sabendo o que ela espera daquela safra. Então ela está trabalhando para esses números. A segunda característica que é bastante importante é a fazenda que funciona. Então os processos internos funcionam. Então o manejo de pastagem é impecável, as máquinas são cuidadas de forma adequadamente, o manejo do rebanho é bem feito. Então a fazenda funciona de uma forma de máximo resultado. E por último vem a liderança. Do lado de fora, mais troca de informações. No estande da Ouro Fino Saúde Animal, uma das principais parceiras da Expocorte, os clientes puderam conhecer um pouco mais sobre o Programa Sanitário Voz, que contribui diretamente para a conquista do boi 777. O Programa Sanitário Voz, ele traz soluções para diversos ciclos de vida dos animais. Assim como o circuito Expocorte tem abordado o boi 777, o Programa Voz também tem essa finalidade de trazer soluções nas diferentes fases de vida dos animais. Ouro Fino já está no nosso pool de parceiro já há mais de 4 anos já. E o que muito nos impressiona na Ouro Fino é o padrão de qualidade dos produtos. Eu tive pessoalmente visitando as instalações da Ouro Fino esse ano. Fiquei muito surpreso. Com 500 pessoas inscritas, a etapa Uberaba do circuito Expocorte cumpre mais uma vez o objetivo que é levar conhecimentos importantes e estimular discussões que possam contribuir para o desenvolvimento da pecuária de corte do país. A gente dá essa oportunidade para o produtor se colocar e tirar dúvidas, né? Então o evento funciona como uma grande ferramenta, na verdade, aí de união de todas as partes, né? Produtor, as empresas, os palestrantes, e aí o produtor consegue saber das coisas que ele está precisando saber e interagir com o palestrante que ele não costuma encontrar sempre, né? Então essa é a ideia de ter sempre um debate após 3 palestras, na verdade. É bom lembrar que a Expocorte termina hoje em Uberaba. E a reprodução deve fazer parte dos cuidados da fazenda para ter o melhor resultado do rebanho. Sobre este assunto, conversa agora com o Ronei, ele é especialista técnico em reprodução da Ouro Fino. Muito obrigado pela presença aqui no Ouro Fino em Campo, Ronei. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui de novo falando sobre reprodução aí na estação de monta. Ronei, por que é tão importante começar o mais cedo possível os protocolos, todo o trabalho de reprodução na fazenda para a estação de monta?
Dentro da estação de monta, Gustavo, é importante que a gente tente emprenhar os animais o mais cedo possível, pensando principalmente na manutenção desse animal nas estações de reprodução no longo de toda a vida produtiva. Pensando especificamente na época da estação de monta, é principalmente pensando na época de parição e para que a desmama ocorra num período antes do inverno, o que facilita o desenvolvimento e aí a criação dessa cria. E é importante lembrar que os cuidados que devem ser feitos ali, eles começam alguns meses antes, né? Não é a partir de setembro, outubro. É importante quem vai trabalhar a reprodução na fazenda começar e ter alguns pontos chaves ali para ele investir e ter cuidados. Exatamente. É importante a gente pensar que a estação de monta é um período muito curto. Então, tudo que a gente precisa para realizar uma estação de monta com resultados adequados, a gente precisa estar com todo o suporte já preparado. Por exemplo, a nutrição desses animais, que a gente sabe que demora um tempo para que eles tenham a condição adequada. Então, o manejo nutricional é preciso vir adequadamente nos meses anteriores à estação de monta. Pensando em avaliação de sêmen, por exemplo, não adianta querer fazer a avaliação de sêmen durante a estação de monta, porque a gente tem que ir atrás de uma nova partida, que deu algum problema, ou no caso da utilização de touros, caso aquele touro que está sendo utilizado na estação tenha algum tipo de problema, eu preciso tratar esse touro. Então, todo esse manejo deve vir prévio. Pensando, por exemplo, nas novilhas, que eu posso fazer uma indução, eu tenho que fazer isso de forma prévia à estação de monta. Rony, vamos convidar quem nos acompanha, né? Se você está gostando do nosso bate-papo, tem alguma dúvida, ainda dá tempo de participar. Entre em contato pelo 0800 941 2000 e deixe a sua pergunta para a nossa produção. E qualquer erro que você pode ter ali, Rony, na hora de você fazer o protocolo, já falando especificamente dele, isso pode dar um resultado negativo da prenhez depois no final da estação de monta. É verdade, isso é muito comum muitas vezes, que os erros só são detectados no diagnóstico de gestação quando se tem um índice inferior ao esperado. Para evitar esse tipo de frustração ao final da uma estação de monta, é interessante que a gente prepare, como a gente comentou anteriormente. Então, erros de manejo, erros de botijão de sêmen, por exemplo, deixar o botijão secar, não ter uma quantidade de nitrogênio adequada, isso afeta a qualidade do sêmen e vai afetar os resultados. Todo o manejo nutricional, o manejo do preparo dos funcionários que vão realizar a inseminação é fundamental para que a gente tenha bons resultados. Erros nesses pontos específicos pode atrapalhar o resultado final. O protocolo adotado ali na propriedade, ele é muito específico, técnico, né? Então, às vezes, uma dose, um horário, isso pode interferir também ali na hora de você conseguir o resultado da prenhez? Com certeza, Gustavo. E é por isso que a gente sempre recomenda o acompanhamento de um técnico, de um médico veterinário, para estar acompanhando a propriedade, separar os animais por categoria e cada categoria receber o protocolo específico. A gente sabe que tem algumas alterações dependendo da categoria, se é uma vaca multípara em anestra ou ciclando, se é uma novilha, se ela está pré-púbre ou não. Então, todas essas categorias têm um cuidado especial. E o acompanhamento técnico é importante para a gente utilizar a melhor ferramenta em cada categoria animal. A Ourofino tem vários produtos aí, um dos portfólios mais completos do mercado para atender a todos esses requisitos. E a eficiência desses produtos vai depender de como ele é usado no campo, né? Por isso que é importante seguir as doses, as recomendações, orientação técnica, né, Rony? Exatamente. É importante que a gente tome um cuidado não só com o manejo dos animais, com o manejo da estação de monta, mas com os próprios produtos, né? A gente tem, por exemplo, de toda a linha de reprodução, o Syncro ECG é o único produto que ele necessita ser refrigerado. Então, o acondicionamento correto desse produto, ele é fundamental para que a gente tenha um adequado resultado desse produto. Mostrar ali para quem nos acompanha isso. Aqui, isso, ele é um produto que precisa então ficar guardado, ele necessita desse cuidado. E aí é interessante porque basicamente antes de eu utilizar, eu deixo ele refrigerado na geladeira, por exemplo. Mas durante a utilização eu também preciso acondicionar de uma forma que ele não aqueça. Então, por exemplo, dentro da utilização, durante o manejo, eu colocar numa caixinha de isopor com gelo. É fundamental para manter a qualidade do produto e bons resultados ao final da estação reprodutiva. E eles devem ser, os demais produtos, serão bem armazenados durante todo o período que ele já, por exemplo, às vezes a fazenda comprou antes os produtos, ele precisa ser bem armazenado antes de acontecer realmente o uso, né? Não pode deixar em qualquer lugar também, porque são produtos que necessitam de cuidado especial. Exatamente, é importante a gente pensar com
todos os produtos que tem que ter o cuidado especial, principalmente proteger do sol, não deixar num lugar exposto ao sol, à luminosidade e manter no lugar arejado. Falando especificamente do dispositivo, quando a gente reutiliza o nosso Syncrogest, por exemplo, que ele pode ser utilizado mais de uma vez, é importante fazer uma limpeza adequada e que ele seja armazenado no local também arejado e protegido da luz solar. E tudo isso que a gente está falando, mais uma vez, interfere nos índices reprodutivos da fazenda, né? Os índices reprodutivos, eles têm tudo a ver com a parte de manejo e como que se realiza, né, os protocolos e toda a estação de monta. Exatamente. Então, todo esse manejo dos produtos, essa correta utilização vai interferir aí num melhor resultado e numa melhor eficiência dos programas de ETF. Quem tem alguma dúvida também, é bom lembrar que a equipe Ourofino está capacitada, né? Veterinários e outros profissionais técnicos aí estão pelo país. Você, inclusive, viaja sempre pelo Brasil, capacitando toda essa equipe da Ourofino e também aí os profissionais, clientes, parceiros da Ourofino nas fazendas. É importante salientar isso, Gustavo, porque hoje a Ourofino ela tem uma equipe comercial muito grande e altamente capacitada na linha de reprodução. A gente realmente passa fazendo esse acompanhamento no Brasil inteiro para que a gente possa não levar simplesmente produtos de qualidade, mas um acompanhamento técnico, garantindo que a gente vai ter o melhor resultado com a utilização dos nossos produtos. E a gente tem agora algumas perguntas para a gente responder aqui, Ronei. A primeira delas é de Amaral Gonçalves, de São Félix do Xingu, Pará, né? Um grande produtor, uma cidade grande criadora aí da pecuária de corte. Ele pergunta o que fazer para ter maior índice reprodutivo com as novilhas. As novilhas é uma questão interessante, porque quando a gente pensa em novilha, a gente está pensando numa série de fatores que interferem o resultado. Principalmente, a gente tem que destacar condição nutricional. As novilhas, para entrarem na estação reprodutiva e terem um bom resultado, é importante que elas estejam numa boa condição corporal e ganhando peso. Mas, mesmo que esses animais tenham nessa condição e ainda não estão púberes, esses animais pré-púberes, nós podemos utilizar, por exemplo, a estratégia de um protocolo de indução de ciclicidade, que é um protocolo aí muito utilizado e que melhora os índices das novilhas quando entram na estação de monta. Uma outra pergunta a respeito do score corporal que você comentou agora. É possível emprenhar uma vaca com baixo score corporal? Pergunta de Diego Arruda, Cuiabá, Mato Grosso. Geralmente as vacas com baixa condição corporal, elas apresentam um estado de anesto, de forma geral, né? Mas é importante que, mais importante do que o peso que ela está ou a condição corporal, é como vem a ascensão. Se ela está magra, numa condição corporal baixa, mas ela vem perdendo peso, a dificuldade de emprenhar é muito grande. Agora, animal que está magro, mas que entrou numa estação de monta, com manejo adequado e está ganhando peso, a gente pode utilizar estratégias para melhorar. Uma estratégia, por exemplo, seria usar um protocolo para vaca em anestro, porque boa parte desses animais estarão em anestro. O que seria esse protocolo? Um protocolo de ETF com a suplementação de progesterona, no nosso Syncrogest injetável, aplicado na dose de 1 ml 4 dias após a inseminação artificial. Então, essa é uma estratégia especificamente para vaca em anestro e vai ser uma ferramenta interessante para melhorar os resultados em animais com baixa condição corporal. Vamos agora para a última pergunta. Se existe diferença entre o protocolo para gado zebu e europeu? Rodrigo Melo, de Goiânia, Goiás. Isso é interessante, apesar de a gente saber que existem características diferentes ovariana, com desenvolvimento folicular um pouco diferente, a gente tem excelentes resultados mantendo o protocolo que a gente usa tanto para animais de corte, zebuínos, como animais taurinos de origem europeia. Então, basicamente, seria um protocolo de 3 manejos, com o dispositivo permanecendo por 8 dias e a inseminação 48 horas após a remoção do Syncrogest. É por isso que é importante a presença do técnico para ver qual vai ser o protocolo ideal para a fazenda e também para o rebanho, dependendo do tipo da raça. Exatamente, esse acompanhamento a gente volta a frisar porque isso é muito importante para que a gente tenha um bom resultado. É muito difícil depois a gente chegar no final de uma estação de monta e ter um resultado insatisfatório e saber o que foi errado, o que aconteceu. Foi o sêmen, foi o protocolo, foi o produto, foi o técnico. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar numa prevenção, fazendo todas as etapas de forma correta e assim, com certeza, a gente vai garantir o sucesso de um programa reprodutivo e de um protocolo de ETF. Rony, já que a gente falou aí de gado europeu, olha só, você que quer comprar genética para usar na estação de monta, acontece amanhã em Bauru, interior de São Paulo, o leilão Raças Britânicas. Vão ser ofertados mais de 2.000 machos e fêmeas das raças Angus, Brangus, Hereford e Braford. O remate acontece a partir das 2 horas da tarde no recinto Melo Moraes. Mais informações no telefone que está na sua tela. É uma excelente oportunidade para comprar genética e quem sabe até utilizar já na estação de monta, né, Rony? Exatamente, Gustavo. É uma excelente oportunidade, pensando principalmente
realmente numa tendência do mercado brasileiro, que é o uso do cruzamento industrial, onde eu consigo utilizar uma genética de um animal europeu, de um animal de raça britânica, incrementando a qualidade da carne. Então a gente vai ter uma série de raças disponível nesse leilão. Quem tiver interessado aí em melhorar a qualidade de carne, é uma excelente oportunidade para adquirir esses touros aí. Muito obrigado pela presença aqui no Ouro Fino em Campo. Conversei com o Ronei, especialista técnico e veterinário do Ouro Fino. Muito obrigado, Ronei. Eu que agradeço e estamos à disposição aí de todos vocês que tenham interesse em trabalhar com a Ouro Fino. Pessoal, lembrando que no site da Ouro Fino Saúde Animal você pode rever essa edição e todo o material do Ouro Fino em Campo. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça, domingo eu volto com a edição especial do programa às 9h30 da manhã, hora de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Então até mais. Tchau.